Hoje é nossa aula de português, tá bom? Nossa aula de português. Boa tarde a todos. Giovanni, você tem uma pergunta? Qual é? A página de português é página 71. Pode falar, Giovanni. O que você quer perguntar? Fala, Giovanni. O áudio. Tá sem áudio. Calma aí. Fala. Eu perdi alguma coisa? Não, meu Eu amor. perdi alguma coisa? Não. A aula está começando agora. Página 71, aula de português. Hoje é dia 29 de junho. Vamos começar na aula de português, página 71, tá bom? Todos com áudio desligado. Então vamos lá. Verbos de enunciação. Vamos ver o que é isso? Nessa sessão, nós vamos estudar os verbos relacionados às falas dos personagens no texto. Então, esses verbos, eles são usados para introduzir a fala de um personagem, ou indicar que ele vai falar, ou já falou, né? Então, lembrando assim, que quem produz a tal fala. Então, isso é um verbo de enunciação, tá bom? Então, vamos começar a leitura para vocês entenderem melhor. Número 1. Leia a anedota a seguir e responda as questões, tá bom? Vamos continuar. Mosquito com lanternas. Por causa do calor, um hóspede. Olha só, antes de eu terminar de ler aqui, vocês lembrem que lá embaixo na letra A está pedindo para completar essa anedota com as seguintes formas verbais de acordo com o texto. Então, conforme eu for lendo, vocês já podem ver aí que tem, ó, perguntou, sugeriu, respondeu e esbravejou, que a gente vai completar essas frases aí desse texto, dessa anedota, tá bom? É um texto curto e engraçado. Mosquitos com lanternas. Por causa do calor, um hóspede abriu a janela do quarto do hotel. Porém, vários pernilongos começaram a entrar, tirando o sossego do homem. Então, ele ligou para a recepção e... Qual vai ser a palavra que nós vamos colocar aí? Quem sabe, Arthur José pode falar, por favor? Estou vendo todos, vou deixar cada um na sua vez. Fala, Arthur, microfone. Então, Arthur José. Fala, Miguel Freitas. Pode falar, Miguel. Responder. Olha só, o homem, então, ele ligou para a recepção e perguntou, sugeriu ou respondeu ou esbravejou. Ele que ligou para a recepção. Então, Perguntou. ele perguntou, será? Olha só, vocês saberiam me dizer o que é esbravejou? Alguém saberia me dizer? Sugeriu. Ele sugeriu. Peraí, deixa a Giovanni falar primeiro. Giovanni, fala aí para mim, por favor, o que você quer falar? Que página é mesmo? 71. Então, olha só, ele estava muito furioso, Esbravejou. esbravejou. Por quê? Porque ele estava furioso, ele estava bravo, porque ele abriu a janela e começou a entrar um monte de pernilongo. Estava muito calor no quarto. Então, a palavra correta aí seria esbravejou, tá? Depois vocês pesquisam no dicionário aí o que é esbravejou. Esbravejou é tornar-se furioso. Ele estava furioso, ele estava brabo. Vou ler de novo, tá? Por causa do calor, um hóspede abriu a janela do quarto do hotel. Porém, vários pernilongos começaram a entrar, tirando o sossego do homem. Então, ele ligou para a recepção e esbravejou: Meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela com esse calorão. Então, ele esbravejou. A palavra correta aí seria esbravejou. Ela está lá embaixo, na página 71, lá embaixo, para vocês copiarem aí, tá bom? Escreveram? Nós estamos na página 71. Vou colocar aqui. Já podem concluindo os outros, tá? Não me espera, não.
Quando eu for ler e perguntar, vocês já estão com a resposta. Qual a pergunta, Arthur? É página 71. Boa tarde, Oliver. Fala, Arthur, José. Pedro, qual a sua dúvida? Perguntou. Não, eu não li lá ainda. Eu já falei a primeira que é esbravejou, tá bom? Ainda vou para a segunda. Então ele continuou aí. Meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela com esse calorão. Pensativo, o recepcionista o quê? Leia a frase seguinte para saber o que ele Sugeriu. sugeriu. Isso aí. Tem que ler a frase seguinte para saber. Então, pensativo recepcionista sugeriu, página 71. Senhor, queira, por favor, apagar as luzes, que eles irão embora. Não demorou muito e começaram a entrar no quarto diversos vagalumes. Aflito, o hóspede voltou a procurar a recepção. O que houve dessa vez, senhor? Aí tem uma linha. O recepcionista. O que, que o recepcionista falou? Ele Perguntou. perguntou. Isso aí, ele perguntou. O que houve dessa vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Então, o homem. Fala, Arthur José. Perguntou. Não, aí essa é a primeira. E a segunda e a última? Fala, Rian. Respondeu. Isso, respondeu. Então o homem respondeu: Não, não adiantou apagar as luzes, os mosquitos voltaram e dessa vez vieram com lanternas. Então, esse texto aí foi produzido por uma obra. Esta obra ela é tirada de um pequeno texto, tá? É uma anedota, uma coisa engraçada. Tá bom? E esses verbos que nós colocamos aí? Ó, o primeiro foi esbravejou, sugeriu, perguntou, a última respondeu. Então, esse, já falei, tá aqui no quadro, 71. Então, essas quatro palavrinhas, quatro verbos que nós colocamos, são os verbos de enunciação. Como eu falei no início, são verbos que introduzem a fala dos personagens. Vou ler novamente, porque tem gente levantando o dedo que está com dúvida, é só aguardar. São verbos que introduzem as falas dos personagens no texto, indicando a maneira como eles se expressam. Tá bom? Fala, Oliver. É sobre a aula? Então fala, pode falar. Tia, eu não consegui pegar as duas primeiras linhas. Então, foi o que eu acabei de falar, prestar atenção, que eu vou repetir novamente. Vocês têm que ouvir, eu repeti várias vezes, você está com o dedo levantado e não prestou atenção, tem que prestar atenção, muita atenção. Vou ler novamente. Página 71, letra A aí embaixo, ó, complete a anedota com as seguintes formas verbais, de acordo com o texto. Tem perguntou, sugeriu, respondeu e esbravejou. Então, vou ler novamente, vocês vão completar quem ainda não completou. Mosquitos com lanternas. Por causa do calor, um hóspede abriu a janela do quarto do hotel. Porém, vários pernilongos começaram a entrar, tirando o sossego do homem. Então, ele ligou para a recepção e esbravejou. Quer dizer, ele ficou furioso, começou a gritar, né, no telefone, ele esbravejou. Miguel Freitas, continua. O segundo parágrafo aí, no travessão. Lê para mim, por favor. Miguel Freitas. Microfone, por favor. Você não ligou o microfone. Esqueceu. Meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela com esses calorão. Muito bem. Pensativo, o recepcionista sugeriu. Então, o verbo aí de enunciação, esse verbo, que são verbos que introduzem a fala dos personagens no texto, tá vendo? Pensativo, o recepcionista sugeriu. Então, vamos lá. Senhor, queira, por favor, apagar as luzes, que eles irão embora?
Não demorou muito e começaram a entrar no quarto diversos vagalumes. Luiz Otávio, continua a leitura aí, por favor. Vai? Peraí! Aflito. Aonde, tia? Aflito os hóspedes. Aflito, O hóspede. o hóspede voltou a procurar a recepção. O que houve desta vez, senhor? Perguntou, né, o recepcionista. Muito bem, Luiz. Então, o homem, Manuel. Então, o homem. Fala, Pedro Meirelles. Então, o homem respondeu. Isso, tem que ligar o áudio, não pode esquecer. Respondeu. Agora, Arthur Pereira, lê para mim aí, aguarda um minuto. Lê para mim, Miguel Pereira, o último parágrafo. Então, não adiantou apagar as luzes. Os mosquitos voltaram. E desta vez vieram com lanterna. Isso, ele achou que o vagalume eram mosquitos com lanternas, certo? Então tá bom. Então entenderam aí? Vou repetir. A primeira palavra ficou esbravejou, porque ele ligou para lá e gritou, ele ficou nervoso, né? Ele ficou furioso. Então a primeira palavra esbravejou. Segunda palavra sugeriu, tá? Ele ficou pensativo e sugeriu. Quem ficou pensativo? O recepcionista. Ele sugeriu, tá? Que ele fizesse isso. Terceira aí, da página 71, perguntou. Então, a página 71, perguntou. A última, respondeu. São os verbos de enunciação, tá bom? Então, vamos passar para a página seguinte. Página 72. Então, vamos lá, página 72. Alguém tem dúvida ainda na 71? Alguém? Gabriel, nós estamos na página 72. O que você tem dúvida na 71? Tia, você pode esperar um pouquinho? Posso, mas não posso muito, tá? Tia, Fala, Luiz. eu tô com dúvida nas duas primeiras, nas duas últimas. Duas últimas, olha. O que houve nas duas últimas, hein? A penúltima. O que houve desta vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Tá vendo? Ele perguntou o que foi dessa vez que o senhor ligou. Ele fez uma pergunta. Aí está introduzindo a fala dele, desse personagem. A última. Então o homem respondeu. Introduzir a fala do personagem. Olha a fala do personagem logo embaixo. Esses são os verbos de enunciação. Então, o verbo respondeu é o verbo responder, que a gente conhece. Ele respondeu. Mais alguém com dúvida? Todos conseguiram? Que bom. Então, vamos passar para a página seguinte, página 72. Entenderam aí um pouquinho como é que... Vocês entenderam o que é verbo de enunciação? Vou voltar já nele de novo. Letra B, na página 72. Esse é o dever de aula ou de casa? De aula. Se fosse de casa, a gente não estava falando, agora fazendo, né, meu amor? Então, tá bom, vamos à letra B. De casa eu passo no finalzinho da aula. B. O que provoca o humor na anedota lida? Quem é que pode me explicar aí o que provocou humor nessa anedota aí? Arthur José levantou o dedo, Pedro, então, Arthur José primeiro, depois Pedro e Oliver, nessa ordem. Que o homem não conseguia o que ele queria, toda hora dava errado. Isso, mas o que deu humor? Eu quero saber realmente o que deu humor. Pedro Meirelles, o que você acha? O hóspede achar que os vagalumes eram mosquitos com lanterna. Isso, aí ficou engraçado, né? Uma anedota.
Deu graça aí. Oliver, e você? O que você achou? Os mosquitos e os vagalumes. Isso, ele achava que tinha lanternas. Exatamente, porque o vagalume, ele não tem lanterna, ele tem a luzinha dele, né? Tia, Isso. já E ele falou. achou que fosse... Você Eu já estou na falou B? 72. Já, estou na 72. Tá bom? Mas você já falou B porque a minha internet caiu. Pode falar para mim de novo? Estou na B da 72. Sim. Então, o que provocou o humor? Fala de novo, Pedro Meirelles, por favor, que seu colega está com dúvida. O hóspede achar que os vagalumes eram mosquitos com lanterna. Isso aí. O hóspede achar, né? O hóspede, no singular, que Obrigada. o vagalume eram mosquitos com lanternas. Tá bom? Essa é a letra B. O que provocou humor nessa anedota foi ele achar, né, no final, que os mosquitos, que os vagalumes eram os mosquitos com lanterna. Ok? Alguém mais tem dúvida? Alguém não conseguiu? Só falar. Enquanto vocês estão escrevendo, né, o hóspede, ele achou que os vagalumes, eles eram mosquitos com lanternas. Na letra C, podemos? Tá, estou aguardando. Já vai fazendo a letra C quem já acabou a letra B, tá bom? Que na letra C está perguntando as formas verbais que você utilizou para completar a anedota. Aí vocês vão ver aí. Vocês já podem. Letra C, da página 72, já podem ir respondendo. Página 72. Ok? Podem marcar. Se está perguntando as formas, ó, o áudio ligado. Se está perguntando sobre as formas, então vocês têm que marcar mais de uma, né? São 3, então tem que marcar 2. As formas. Ok? Então vamos lá. Letra B, então, ficou. O hóspede achava que os vagalumes eram mosquitos com lanternas, certo? Na letra C, as formas verbais que você utilizou para completar a anedota, vamos ver quais são? Então, vamos ver. Seria a primeira? Anunciam as falas dos personagens. As formas verbais, Não. os verbos de enunciação. O verbo de enunciação, ele anuncia as falas dos personagens? Sim. Elas anunciam, Não. sim, as falas dos personagens. Os verbos de enunciação são verbos que introduzem as falas dos personagens no texto. Então, anunciam as falas dos personagens, está correta, pode marcar. Pode falar, Miguel Jorge. Tia, tem que marcar o X, então, no primeiro? Isso, no primeiro, está correto. Eles anunciam as falas dos personagens. Ó, as formas verbais que nós colocamos lá, ó, foi na letra A lá da 71. Esbravejou, sugeriu, perguntou, respondeu. Aí está perguntando assim, essas formas verbais que você utilizou para completar a anedota, elas anunciam as falas dos personagens? Sim, anunciam, porque, ó, lá na penúltima, assim, quando ele falou assim, ó, o que houve dessa vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Ele está anunciando que o hóspede vai falar. Ele perguntou para o hóspede falar. Então, a segunda aí, indica as características... Eu achei que era o terceiro. Na segunda, mas olha só, as formas, então são 2 para marcar, vocês têm que ouvir. Indicam as características dos personagens, esses verbos que nós acabamos de falar? Indicam característica, a qualidade dos personagens? Não, não indicam. Terceira, indicam como os personagens se expressam ao falar? Sim. Voltando lá, como ele se expressa. Lá no segundo parágrafo. Meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela com esse calorão. Pensativo, recepcionista sugeriu. Então, sugeriu aí, ele indica como os personagens se expressam ao falar. Uma sugestão, como ele se expressou. Por exemplo,
lá ele esbravejou, né? Ele ficou furioso, está expressando o sentimento dele. Ele estava furioso, então ele esbravejou, ele falou gritando com o recepcionista no telefone, ele estava furioso. Gabriel Ludogero. Então, nós vamos marcar a primeira e a terceira. Letra C. Anunciam as falas dos personagens, né, na letra C. E também indicam como os personagens se expressam ao falar. Alguém tem dúvida? Alguém? Não? Tudo ok? Então tá bom. Então vamos continuar. Verbos como perguntar, responder, sugerir, esbravejar são verbos de enunciação, como lá no texto, ó. Esbravejou é verbo esbravejar. Sugeriu, sugerir. Não é isso? Perguntou, verbo perguntar. Respondeu, responder. São verbos de enunciação. Lembrando, são verbos que introduzem a fala dos personagens no texto, indicando a maneira como eles se expressam, como eles falam, né, na frase. Verbos de enunciação, né? Já tá aí, ó. Quem é que vai ler? Oliver, lê para mim aí que tá escrito no verbo, do verbo de enunciação que eu acabei de explicar. Oliver, o microfone. Já liguei, tia. Pode falar. Verbos de enunciação são verbos que introduzem as falas dos personagens no texto, indicando a maneira como eles se expressam. Muito bem. Então, continuando aí. Continuando, letra D. Relacione os verbos de enunciação empregados no texto, as circunstâncias que eles indicam. Para isso, pinte os quadradinhos com as cores correspondentes. Então, peguem um lápis de cor azul para perguntar, amarelo para sugerir. Estou na letra D da 72. Verde para responder. Vermelho quando for esbravejar, que foi o que nós acabamos de ler no texto, eu expliquei cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Então, perguntar de azul. De amarelo, sugerir. De verde, quando for responder. De vermelho, esbravejar. Então, a primeira está assim. Indica que o personagem apresentou uma afirmativa respondendo a um questionamento. Quem é que sabe qual vai ser a cor, qual vai ser o verbo? É sugerir? É perguntar? É responder? É esbravejar? Qual será? Hã? O colega falou responder. Vocês acham que ele está certo? Sim, então vai ser de verde. Responder. Então, a primeira, verde, indica que o personagem apresentou uma afirmativa respondendo a um questionamento. Então, ele respondeu. Lá no texto, quando ele respondeu, tá? Então, o homem respondeu, não adianta apagar as luzes, os mosquitos voltaram, e dessa vez vieram com lanternas. Então, o verbo de enunciação aí, responder, pintar de verde. Segundo, indica que o personagem fez um questionamento. Qual vai ser a Perguntar. Perguntar. Muito bem, azul. Então, vocês vão pintar de azul, de lápis de cor azul. Tá? Quando ele perguntou, o que houve dessa vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Então, se ele perguntou, né? Azul, verbo perguntar. Então, a primeira ficou verde e a segunda azul. Que a primeira
é o verbo responder e a segunda, o verbo perguntar, tá bom? Alguém tem dúvida? Não? Posso continuar, então? Sim? Faz ok. Terceira. Indica que o personagem empregou um tom de voz alterado. Qual vai ser? Esbravejar. Vermelho. Esbravejar, vermelho, Esbravejou. né? Porque ele ficou nervoso, ele ficou furioso. Isso aí, esbravejou. O verbo Esbravejar. esbravejar, de vermelho. Isso aí. Por causa do calor, um hóspede abriu a janela do quarto do hotel, porém vários pernilongos começaram a entrar tirando o sossego do homem. Então ele ligou para a recepção e esbravejou, ele ficou furioso, ficou muito bravo e começou a gritar. Então, o verbo aí é esbravejar, de vermelho. Ai, O tom de voz alterado dele, né? Ele ficou nervoso, ele gritou no telefone. Na última, indica que o personagem fez uma sugestão. sugerir. Sugerir. Hã? Sugerir. Sugerir, muito bem. Isso, verbo sugerir, de amarelo. Ele fez uma sugestão, ele sugeriu. Certo? Em pensativo, quando ele falou lá, reclamou no telefone, esbravejou, disse que o quarto estava cheio de pernilongos, né, que são mosquitos. O recepcionista sugeriu que ele apagasse as luzes, não foi isso? Então, o verbo aí é sugerir. Então, corrigindo aí, ó, primeira, ficou verde, verbo responder, verbo de enunciação. Segunda, de azul, perguntar. Terceira, de vermelho, esbravejar. Quarta, amarelo, sugerir. O verbo sugerir. Ok? Todos fizeram? Acho que sua câmera está desligada. Então, vamos continuar. Continuando. Página 73. 73. Bota aí no quadro. Vou botar. 73, obrigada. 73, então, hein? Vamos ler juntos, vou fazer perguntas, tirar dúvidas. Então, já estão sabendo o que é verbo de enunciação. São os verbos que introduzem as falas dos personagens no texto, tá? Indicando a maneira como eles se expressam, né? A maneira de se expressar, são os verbos. Letra E. Assinale com um X o quadrinho. Então, aí só tem um, não está escrito no plural, esse quadrinho, o quadrinho, com o verbo de enunciação que revela uma forma de falar enérgica e autoritária, tá? Vamos ver, será que a primeira Como assim, perguntar? Enérgico e autoritário. O verbo que ficou nervoso, ficou enérgica e autoritária, cheio de autoridade, gritando. Ah, tá. É perguntar, Não. sugerir, responder ou esbravejar? Arthur José. Esbravejar. Muito bem, responderam em coro aí, esbravejar. Então, como o Pedro teve dúvida aí, ó, uma forma de falar enérgica e autoritária. Quando ele gritou, ele esbravejou, ele ficou furioso, ele ficou muito bravo, porque começou a entrar mosquito no quarto dele, então ele falou de uma forma mais áspera, mais rígida. Pode né? repetir? Falou mais alto. Esbravejar, ele falou num tom mais forte, né? Mais autoritário. Ele estava enérgico, estava revoltado, porque estava entrando mosquito no quarto dele. E estava muito calor, por isso que ele abriu a janela, para refrescar, certo? Então, o verbo aí, assinale com um X o quadrinho com o verbo de enunciação, que revela uma forma de falar enérgica e autoritária, é esbravejar, ok? Até aí todo mundo entendeu? F.
complete o seguinte trecho da anedota. O que é na anedota que eu já tinha falado? É uma narrativa breve com fatos engraçados. Isso, fato engraçado, lembrou, né? Muito bem. Então, isso é anedota. Então, complete o seguinte trecho da anedota com os verbos de enunciação do quadro abaixo, de modo, já podem fazendo, que o recepcionista demonstre raiva e o hóspede muita calma. Então, aí vai ser o contrário, tá? Quem estava furioso no início era o hóspede. E quem estava calmo era o recepcionista. Agora vocês vão fazer o contrário, tá bom? Que o hóspede vai mostrar muita calma e o recepcionista vai ficar com raiva. Então, vamos lá. Nós temos aí, ó, sussurrou. Sussurrou é o ato de falar em voz baixinha, baixinha, calminha, tá bom? Sussurrou, disse, berrou e falou. Então, vamos lá, começar aí. Já responderam aí? Deu um tempo. Então, vocês vão completar com esses 4 verbos aí, de enunciação, nessa anedota aí. O que houve dessa vez, Senhor? O que a gente pode colocar aí? Quem vai responder? Berrou. Disse. Falou. Berrou. Berrou, que aí é o recepcionista, ele está furioso, né? Então, ele berrou. O que houve dessa vez, Senhor? Berrou o recepcionista. Então, o homem que Falou. é o hóspede, que está calmo. Falou. Sussurrou. Ou falou também, né? Mas sussurrou mostra que ele está bem calminho, mais aí, ó. Mais calmo do que o recepcionista, certo? Vou explicar novamente. A gente vai completar o seguinte trecho da anedota para vocês saberem por que alguns aí erraram, ó. Dessa anedota aí, que são essa narrativa breve, com fala engraçada, vai completar com os verbos de enunciação desse quadro aí, de modo que o recepcionista demonstre raiva e o hóspede muita calma, o que não aconteceu na história anterior. Então, o hóspede vai estar calminho e o recepcionista vai estar furioso. O que houve dessa vez, Senhor? Berrou o recepcionista. Então, o homem sussurrou, falei para vocês que é ato de falar em voz baixa, tá bom? Não adiantou apagar as luzes, os mosquitos voltaram e desta vez vieram com lanternas, certo? Todos entenderam? Alguém tem dúvida? Quem tem dúvida é só falar? Não? Então podemos passar para a próxima. Vamos à próxima, que é a letra G. Letra G, 73, tá bom? Letra G. Releia a seguir 2 trechos do texto. E você pode repetir de cima? A de cima ficou a primeira, berrou. A segunda, sussurrou. Berrou e sussurrou. Olha como se escreve sussurrou, tá? 2 S's no meio e depois 2 R's. Tá escrito aí no livro. Posso? Então, G. Releia a seguir 2 trechos do texto. Pode ler, Rian, por favor? Microfone. O primeiro. Pode ler. Prestativo, vai. Prestativo. O recepcionista sugeriu o que houve Isso. desta vez, senhor? Perguntou a recepcionista. Isso, muito bem. Então, primeiro aí, ó, você vai reler o texto, nós relemos. Pensativo e recepcionista sugeriu. Tá vendo os verbos de enunciação marcados aí em negrito? Sugeriu na primeira. E na segunda, o que houve dessa vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Olha o verbo de enunciação aí, perguntou, em negrito. Os verbos de enunciação sugeriu e perguntou
podem ser substituídos, quer dizer, podem ser trocados por quais dos verbos a seguir, sem alterar o sentido do texto. Não pode alterar, não pode mudar o sentido do texto, tá bom? Dessa vez, não pode mudar. Assinale com o X. Então, só tem uma resposta correta. Vamos ler. Vamos ver se é a primeira. Sugeriu pode ser substituído por ordenou, perguntou. Pode ser substituído por questionou? Sim ou não? Fala, Miguel. Não. Não, então está errada. A segunda, sugeriu, pode ser substituído, né? Pode ser trocado por propôs, perguntou, pode ser substituído por questionou? Sim ou não? Não. Sim, crianças, ó. Sim. Sugeriu, pode ser substituído por propôs. Perguntou, pode ser substituído por questionou, tá? Ele sugeriu, ele questionou, ele deu uma sugestão. Então, pode sim. Na terceira, sugeriu, pode ser substituído, ele pode ser trocado por propôs, perguntou, pode ser substituído por afirmou? Sim ou não? Não. Não. Quem souber já responde, tá bom? Então, não. Então, somente a correta aí é a segunda. Sugeriu, pode ser substituído, quer dizer, pode ser trocado por propôs, perguntou, pode ser substituído por questionou, tá bom? Sugeriu por propôs e perguntou pode ser substituído por questionou, ok? Até aí todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? Não? Então tá bom. Posso passar para a página seguinte? Posso? Então vamos lá. Nessa página seguinte é a página 74, que é uma das atividades de casa. Vocês já vão anotar na agenda de vocês, casa, página 74, mas eu vou ler e explicar toda a etapa com vocês, tá bom? A de casa. Então pode colocar em casa. Agenda dia 29 de junho de 2020. Lembra que eu falei que durante a aula eu ia dizer as páginas de casa? Então, 74, 75, mas eu vou ler todas elas e vou explicar, tá? Tirar todas as dúvidas. Tia, Oi? qual é de casa mesmo, tia? 74, 75, tô falando, 74, 75, 77 e 78. Vou repetir várias vezes, pode ficar tranquilos. A de aula, eu só coloquei a primeira ali, porque é o que a gente está acompanhando. Agora estou em tal página, tá bom? Para quem for chegando já sabe. Agora repetindo, ó, só escutando, Pedro. Em casa, página 74, 75, 77 e 78, certo? Repetindo, 74, 75, 77 e 78. São as páginas de casa. Vou lê-las com vocês, vou ler todas elas e explicar todas elas. Não se preocupem, tá bom? Vou tirar todas as dúvidas. Tia, Fala, Pedro. eu posso botar assim na agenda português em página 71. A de aula você aguarda, Pedro, posso falar um pouquinho? Olha só, a de aula você aguarda, no final a gente fala. E hoje vai ter na plataforma? Não, hoje não. Português não. Ah, lembrando que de matemática, aquela que eu passei no caderno para vocês na sexta-feira, tiveram alunos que tiveram dúvidas.
Então, a tia colocou lá na plataforma hoje de matemática. Quem perdeu de matemática sexta-feira a tarefa de casa que eu ditei, que eu coloquei no quadro, ela também está lá na plataforma, tá bom? As continhas de matemática. Continuando, na página 74, quem está com dúvida é só levantar o dedo. Por enquanto, ainda não falei a página de aula, tá bom? Estamos seguindo, uma atrás da outra. No finalzinho, a gente fala o que tem que anotar de aula. Fala, Miguel Freitas. Por que você pulou a 66? Porque vai ser de aula. Viu? Por isso. Certo? Mas eu vou ler todas. Viu? Porque você ficou esperto. Por isso que eu não coloquei de aula ainda. Tá bom? Tá esperto aí, hein? Vocês são espertos, são show. Parabéns para todos. Então, vamos lá? Repetindo a de casa, ó. 74, 75, 77 e 78. Tá bom? São essas de casa. A de aula a gente vai continuar. A atividade na página 74, que é de casa. Eu vou ler e vou explicar. Leia a seguir a fábula. Alguém aí lembraria que estudaram nos anos anteriores o que significa fábula? E alguém pode me dizer? Sim. Alguém lembra? Sim, quem? Pedro? Pedro que levantou o dedo aí. Você, Pedro? Sim. Então pode me dizer. Pode falar. O quê? O que é fábula? Aqui? A lebre e a Não, não é para tartaruga? ler. É para você me dizer se você lembra dos anos anteriores que você estudou o que é fábula. Se você lembra, alguém aí lembra o que é fábula? Pode falar, João. Você disse que sabe. Áudio. João Pedro Castro. Eu só lembro que a Fábula é uma lebre, narrativa, né? a lebre e a tartaruga a gente deu no ano passado, essa Sim, historinha. muito bem. Né? Teve até uma apresentação do teatro lá no Dia das Crianças, não foi? Tia, Sobre a lebre. eu lembro Sim. que a gente estudou nos anos anteriores que a fábula é uma narrativa, né? Isso aí, é uma narrativa curta, tá? Com prosa, com versos, que fala sobre os animais. Uma história que os animais é como se eles fossem seres E humanos. também que tem lição de moral, né? No final. Isso, muito bem lembrado. E no final, ela tem uma lição Eu de lembro moral. que No caso aqui, no final estava escrito que se devagar vai longe. isso aí, ó, nessa aqui, muito bem, parabéns. Lembraram? Então, isso que é fábula, tá bom? Que você é uma narrativa que no final tem sempre uma moral na história. Vocês fizeram textos, né, avaliações com esses tipos de texto. Como o colega lembrou da lebre e a tartaruga, também foi feito um teatrinho lá no Dia das Crianças. Muito bem. Então, os personagens, que são os animais, eles agem como se eles fossem seres humanos. Eles falam, né? Esses animais aí na fábula. Então, vamos continuar a leitura aí. Eu vou explicar para vocês o que vocês... Sim, João. Eu vejo na televisão que os animais têm sempre um troço que eles sempre falam com eles. Quando que um tá perdido, eles tipo gritam, aí A comunicação. aí um ouve, aí já sabe onde que os outros estão. É a comunicação entre eles. Muito bem. Então, vamos ler a fábula a seguir? Tá bom? Vou pedir que alguém leia, vou parar, vou pedir outro, tá bom? A lebre e a tartaruga. Presta atenção que quando eu falar o nome da criança, ó, vai ter que estar ligado aí para poder continuar, hein? Presta atenção, hein? Vamos lá. Acompanhando a leitura. A lebre e a tartaruga. Após muita discussão sobre qual era a mais rápida, uma tartaruga e uma lebre marcaram dia e lugar para uma corrida. Luiz Otávio. Microfone.
Momentos após a largada, a lebre, muito confiante em sua rapidez natural, viu que estava frente a frente a uma adversária, resolveu deitar-se no caminho e tirar uma soneca. Já a tartaruga, ciente Isso, tá bom? Para aí um pouquinho, por favor. Deixa outro, tá? Ele parou em tirar uma soneca. Emanuel, você pode continuar? Tem que estar ligado aí, ó. Ó, não tá. Arthur José, então você. Vai, Arthur José. Microfone. Já, a Já tartaruga. a tartaruga, ciente de sua lentidão, não parou nem um minuto de correr. Assim, ultrapassou a lebre que acabou dormindo profundamente no meio do caminho. Muito bem. Arrependida de sua Só um atitude, minutinho, parou na pontuação. Peraí, Arthur. Arrependida de sua atitude, a lebre teve de presenciar a festa que os outros bichos fizeram para comemorar a vitória da tartaruga. Rian, lê para mim aí a moral da história. Pode ler a final aí. O trabalho. Pode ler. O trabalho é persistência, pode superar os dons naturais. Tá vendo, moral da história aí, ó? Que o trabalho e a persistência, ele persistiu, ele insistiu, podem superar os dons naturais. Que dons naturais são esses aí, João Pedro? Você saberia falar? Ou Miguel Freitas? Saberia me dizer? Pedro Meirelles está levantando o dedo, ele vai falar então, pode falar. É a rapidez da lebre, que é um dom natural dela. Aí a tartaruga, com a sua persistência, ultrapassou a lebre. Muito bem. Arthur José, pode falar o que você quer falar. Parabéns, Pedro. habilidade dos animais. Isso, né? Que cada um tem o seu dom natural, certo? Então, o trabalho e a persistência pode superar os dons naturais. Porque na história da lebre e a tartaruga, vocês sabem, né? O que acontece no final. Então, o trabalho e a persistência da lebre, na tartaruga, no caso, ela superou os dons naturais da lebre, certo? Fala, João Pedro, você quer falar alguma coisa? É que todos os animais têm sua habilidade. Muito bem, exatamente. Tá bom? Principalmente a tartaruga. A tartaruga tem uma força imensa para carregar aquele casco dela. E é verdade. Por isso que ela anda devagar. Isso, cada um tem seu dom, né? Continuando, assim como os seres humanos também, cada um tem seu dom, cada um é do seu jeito. Já pensou se todos fossem iguais, né? Se todos fossem iguais, que coisa chata que não seria, né? Cada um tem seu jeito, cada um tem seu dom. Mesmo os gêmeos, como Arthur Pereira e Miguel Pereira, eles têm o jeito deles dois diferente, eles são diferentes, né? Que a gente consegue perceber, a gente consegue ver quem é quem, de acordo com o jeito deles. Então, vamos lá. Nessa fábula, não foi apresentado nenhum diálogo. Observe algumas possíveis falas das personagens, de acordo com a história. Quer dizer, diálogo, eles conversando entre si. Um fala, o outro responde. Que quando um personagem vai falar, o que tem no início dessa fala do personagem? No texto? Travessão, muito bem. Quem souber, ó, levanta o dedo e fala, tá bom? Depois não vai dizer, só Pedro tá respondendo. Ele tá levantando o dedo e ele tá falando. Vocês têm que participar também, tá bom? Colaboração de todos. Participando. Tem dúvida? Levanta o dedo, tia, eu não entendi, volta. Tá bom? Todos aí. Então, ó, perguntando aí, Pedro respondeu, eu perguntei e Pedro respondeu. O que num texto, antes de um personagem falar, o que tem? Ele falou travessão, ele está correto? Sim. Então, antes da fala do personagem, a gente usa aquele tracinho, né? Que se chama travessão. E para indicar que um personagem vai falar, e ele disse, por exemplo, o que a gente usa? Os dois o quê?
Hã? Ó, o que a gente usa? Os 2 pontinhos. Os 2 pontos, muito bem. Igual está lá no texto que nós lemos, quando fala que o recepcionista sugeriu 2 pontos, aí vem travessão, que é a fala do personagem. Então, continuando, nessa fábula não foi apresentado nenhum diálogo, nessa que nós lemos aí no texto verde. Observe algumas possíveis falas das personagens de acordo com a história. Olha só, lê para mim aí, Miguel Freitas, lê para mim o que a lebre falou, a tartaruga falou. Eu consigo ser mais rápido do que você. Muito bem. Essa é boa. Todos sabem que sou mais veloz, falou a lebre. Aí no próximo. Lê para mim, Oliver, por favor. Essa é boa. Não, como, e tem que falar mais próximo, tá muito baixo. Como estou muito adiantado, vou deitar aqui e tirar uma soneca. Pode falar agora, pode ler Miguel Jorge, a última fala. Puxa, que cansaço, mas nem pensar em parar agora. Muito bem, olha, vocês estão excelentes e acompanhando. Então, vou ler tudo agora novamente. Eu consigo ser mais rápida que você. Essa é boa. Todos sabem que sou mais veloz. Como estou muito adiantada, vou deitar aqui e tirar uma soneca. Puxa, que cansaço, mas nem pensar em parar agora, né? Falou a tartaruga, ela foi esperta. Na página 75, que também é de casa, vou explicar o que vocês têm que fazer. Reescreva a fábula, tá? Vocês vão reescrever, acrescentando as falas das personagens apresentadas na página anterior e outras falas que você julgar importante. Vocês que vão criar essa história, tá? Para a história. Utilize os verbos de enunciação do quadro abaixo e outros verbos à sua escolha. Então, vocês vão usar esse daí, ó, e faça as alterações necessárias, fazer as mudanças necessárias. Protestou, né? Zombou, disse e refletiu. São esses verbos de enunciação que vocês vão poder usar, ou outros que vocês acharem que for necessário colocar aí no texto de vocês. Lembrando, no início do texto tem que ter o quê? O título. Qual é o título lá do outro lado? A lebre e a tartaruga. Não se esqueçam. Letra bonita aí, hein? Dica. Olha uma dica importante. A gente tem sempre que ficar atento na dica. Não se esqueça de empregar os 2 pontos, ó. Os 2 pontos, depois da fala de um personagem. Ele disse, e ele falou. E o travessão, que é aquele tracinho que vocês já me falaram, né? Antes da fala dos personagens aí. Antes das falas. De cada personagem, falou um tracinho. Ele disse, aí na linha de baixo, lembrando também, ó, do espaçamento do parágrafo, tá? Na hora de escrever. Então, olha só, vocês podem começar. Tia, para fazer uma cópia do livro? Não, não precisa. Lá está assim, ó, após muita discussão sobre qual. Aí vocês, ó, uma sugestão minha. Uma tartaruga e uma lebre discutiam quem era mais rápida. Aí pode botar lá. Aí vem o travessão, né? Que é a fala do personagem da linha de baixo. Parágrafo, né? O espaçamento. Eu consigo ser mais... Aí peguei lá do texto, ó, lá da 74, a fala da tartaruga primeiro. Eu consigo ser mais rápida que você? Protestou a tartaruga. Protestou, aí, ó, já estou usando o verbo de enunciação protestou. É uma sugestão, nada de ninguém está escrevendo agora, não, hein? Que é de casa. Não vai fazer uma cópia do meu texto, não, hein? Então, continuando. Aí ela falou assim, o que a lebre falou? Lá no texto, 74. Essa é boa. Todos sabem que sou mais veloz. Tá vendo?
Aí vocês podem colocar disse a lebre, certo? Olha o verbo aí, disse, o verbo de enunciação. Viram? Usei 2, protestou e disse. Vou parar por aí. Vocês vão concluir a história de vocês, vão fazer aí, usando esses 4 verbos de enunciação e, se for necessário, colocarem mais. Alguém tem alguma dúvida? Dúvida? Levanta o dedo. Então, vamos lá. Ó, os verbos de enunciação que vocês vão colocar: protestou, zombou, disse e refletiu. Lembrando da dica, não se esqueça de empregar o quê? Os 2 pontos após os verbos de enunciação. E o travessão antes das falas dos personagens, ok? E o início aí, o que a gente tem que colocar? O título desse texto, ok? Parabéns aí que vocês participaram. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Não? Luiz Otávio, pode falar. É para fazer agora? Não, é de casa, tarefinha de casa. Vocês vão fazer depois que a aula terminar, a hora que vocês acharem necessário. Ok? Alguma dúvida aí sobre a tarefa de casa? Alguém? Todos entenderam? Então, vamos anotar na agenda aí. Ó, repetindo. De casa, 74, 75, 77 e 78. Agora, lembra quem está falando? Pode falar, Miguel Freitas? Não ouvi. Posso ir no banheiro? Pode. Então, continuando, olha, na agenda de vocês, coloquem lá, ó, português. Lembra que eu mandei deixar o de casa, o de aula que a gente ia falar? Então, Alexandre, olha, de casa, 74, você anotou? 75, 77 e 78, tá bom? Então, vamos agora anotar aí as de aula, que foram as que nós fizemos, e não acabou. Depois do intervalo, a gente continua. Então, podem colocar aí 71 até 79. Ah, tia, mas dentro disso tudo aí também tem o de casa. Tem, mas eu lhe expliquei, não foi? Podem colocar página 71 até 79. Lembrando que dentro dessas aí estão as páginas de casa, que nós já lemos, já tirei as dúvidas. Oliver, qual a sua dúvida? Tia, página 71 até 79 é de aula? É, de aula. Dentro dessas páginas aí, Sim. Vou explicar melhor, porque senão vocês não podem fazer confusão. Então, podem colocar aí, ó, 71, 72, 73. 72, 73, não é isso? 76 e 79. Subiu o morrinho. E 79. Repetindo de aula, é só ouvir. 71, 72, 73, 76 e 79. Que nós ainda vamos fazer depois do intervalo as demais páginas, certo? E vou explicar também as outras páginas de aula. Gabriel Ludogero, qual a sua dúvida? Ô tia, essas páginas aí tem que escrever na agenda também? Sim, sim, por isso que eu estou repetindo. Aula 71, 72, 73, 76 e 79. Ah, Tá bom? Então, depois do intervalo, a gente continua com as outras páginas. Não se preocupem, nós vamos continuar, certo? Não acabou ainda.